Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo? Se você diz que já, vamos primeiramente rever algumas coisas que você estudou no ano passado, porque em breve seu professor vai estar trazendo novidades para você. E o nosso tema de hoje é indicadores sociais no Brasil. Inicialmente, vamos primeiramente ver qual o conceito de indicadores sociais. Vamos lá comigo. Indicadores sociais são estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação que, em conjunto, retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social. Em outras palavras, quaisquer que sejam as estatísticas que eu queira sobre determinada realidade de uma sociedade nossa, sobre a questão de doenças, do Covid, por exemplo, quantos morreram, quantos foram tratados em estatística, e aí você escolhe qual o tipo de apresentação dessa estatística, seja da mortalidade infantil, da fome, enfim, quaisquer aspectos da sociedade que você transcreva isso para estatística é um indicador social. E aí, em linhas gerais, entre os principais problemas brasileiros que repercutem nos indicadores socioeconômicos estão. Basta olhar para o gráfico aí que você vai ver que aonde está mais alargado as barras desse gráfico, em formato de pirâmide, é que estão a mortalidade maior, né? Então você vai verificar aí que na faixa etária de 30 anos até 90 anos ou mais, você tem uma mortalidade muito maior, enquanto que em idades menores essa mortalidade é bem pequena. Muito bem, então vamos lá. Um desses indicadores que tem a ver com a realidade brasileira é o rendimento mensal baixo. No Brasil, enquanto que metade da população ganha em média R$ 1.640 por mês, 0,1% da população recebe em média mais de R$ 135 mensais. Dados da declaração do imposto de renda de 2016, isso é bom observar, apenas para ilustração. Então, quando você olha essa pirâmide aí, um extrato de ganhos da sociedade, você vai ver em rosa lá no topo, onde está os que têm o maior poder aquisitivo, onde a minoria da população, mas que concentra a maior parte da renda nacional. Então aí está mostrando, né, que 9% ganham em torno de 13.669, isso é a média. 0,9% 34.165 e o 0,1% que eu citei agora, quer dizer, menos de 0,5% ganham R$ 135.103. Isso a gente está tentando indicar os indicadores sociais que ao mesmo tempo nos mostram o grau de desigualdade que há no nosso país. E aí o outro indicador é o analfabetismo e o baixo nível de instrução. Então, nós temos aí o problema da falta de escolaridade ou baixa escolaridade educacional, dificulta o acesso do indivíduo a uma melhor qualificação profissional ou impede que ele desempenhe bem o seu trabalho. E aí nós temos um gráfico aí mostrando que a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade, isso aí referente a 2019. Vamos verificar que a barra de vermelho, que se refere à região Nordeste, é a que tem o índice maior, com 13,9%, seguido da de verde, que é da região Norte, com 7,6%. Aí a pergunta para entender esse contexto, qual é a consequência desses índices grandes? Porque as pessoas têm menos escolaridade e, portanto, aquele trabalho que ela busca para ganhar os seus salários em mensal, ela geralmente é muito menor porque não tem qualificação profissional. Então, uma coisa está ligada à outra. Menor nível de instrução, menor escolaridade, menor ganho real quando se trata do mercado de trabalho. Quanto ao nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais de idade,
Aí já mudamos aí a faixa etária. Então vamos verificar que o ensino fundamental incompleto representa 32,2%, o ensino médio completo 27,4% e o ensino superior completo 17,4%. Quis aí fazer um destaque nesse gráfico, as barras que têm maior representatividade. Mas das três, vamos perceber que o nível superior completo é bem menor do que os outros índices que estão aí neste gráfico. Quanto ao trabalho infantil, que é um outro indicador social, nas áreas rurais e urbanas é comum o trabalho infantil até mesmo com crianças com menos de 10 anos de idade. Aliás, isso ainda é uma cultura que, inclusive, os pais ainda não aceitam que o próprio estatuto da criança e do adolescente influenciem sobre esse modo de vida de suas famílias que ainda adotam as crianças e adolescentes como força de trabalho em muitas dessas relações que existem no campo e até mesmo na cidade. Mesmo sendo patriarcal, mas não é visto como algo positivo pelas leis. Então nós temos aí as principais distribuições percentuais das pessoas de 15 a 17 anos de idade, total em situação de trabalho infantil, e aí é um dado de 2019. Vamos ver aí nesse gráfico. Então, na faixa etária de 5 a 17 anos, então em relação aos homens, nós temos 51,1% de pessoas nessa faixa etária de 5 a 17 anos. E nessa mesma faixa etária, o número de pessoas, de criança e adolescente que estão na condição de trabalho infantil é de 66,4%. Em relação às mulheres, geralmente essa relação de trabalho infantil é muito maior com os homens do que com as mulheres. Vocês vejam aí que o laranja está apenas com 33,6%, se comparado com os homens de laranja aí do lado, 66,4%. E aí, quando a gente leva em consideração branco, negro, a cor, a raça, nós temos aí de azul, a mesma faixa etária, 5 a 17 anos, temos 37,7%, sendo que está no trabalho infantil 32,8%. Quando se trata de preto ou pardo, cor ou raça, nós temos 61,5% de pessoas dessa faixa etária de 5 a 17 anos, sendo que desse total, 66,1% se encontram na condição de trabalho infantil. E aí você pode verificar depois os outros índices com mais calma. E aí nós temos também a elevada taxa de mortalidade infantil. A mortalidade infantil é um dos indicadores considerados na avaliação da situação social de um país. O Brasil apresenta elevada taxa de mortalidade infantil em razão da subnutrição e do difícil acesso à saúde pública. Em outras palavras, as condições inadequadas de alimentação e também por não ter acesso a uma saúde pública adequada. Aí cabe lembrar que este índice vem se reduzindo sistematicamente em todas as regiões brasileiras, isso é importante. Então, nós temos aí uma tabela que mostra essa taxa de mortalidade infantil de 1940 até 2017. Então, esse gráfico aí mostra claramente que há um decréscimo. Então, você tem em 1940 taxa de 146,6% e em 2017 mostrava que estava em 12,8%. Outro indicador é desigualdade de esperança de vida segundo a renda. A esperança de vida varia conforme a renda familiar. Nas famílias de baixa renda, a esperança de vida ao nascer é menor que nas famílias de maior renda. E aí nós temos aí uma ilustração por estado, cada um deles tem uma expectativa diferente, mas vamos perceber que à medida que você verifica estados com maior desenvolvimento, a expectativa de vida é maior que na dos estados com
com poder econômico também baixo. E aí, quando a gente olha por região, vamos ver que a região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, elas têm uma expectativa de vida maior se considerado com a região Norte e Nordeste. Isso não é muita novidade para nós. Então, isso, de certo modo, não quer dizer que nessas regiões elas também não tenham situações que as pessoas têm expectativa de vida baixa. Nós estamos falando aqui de uma média da região. Mas o fato é que nas famílias mais pobres, em função de vários fatores, geralmente a expectativa de vida tende a ser menor do que a das famílias mais ricas. Por quê? Porque em muitos dos casos, em qualquer situação extrema, é possível que essas pessoas busquem os maiores centros médicos do país para poder escapar de determinadas situações de saúde. Enquanto que essas outras que dependem exatamente só do sistema de saúde público, se encerra o seu ciclo na sua localidade mesmo. E aí temos a insegurança alimentar. Parcela significativa da população brasileira tem renda insuficiente. Isso significa que essas famílias não conseguem adquirir os alimentos básicos, nem atender outras necessidades como vestuário, habitação, transporte, educação, dentre outros. E aí um fator importante, nesse período de pandemia, desde o início da pandemia, cerca de 20,7 milhões de brasileiros deixaram de comer porque não havia dinheiro para comprar mais comida. Então, se não tinha nem para comida esses 13%, imagina outros produtos, né, que são essenciais, que a gente considera para que a pessoa, né, se sinta bem nessa nossa vida. Então, isso é importante ressaltar. E aí temos um mapa mostrando no país aonde é que isso teve uma situação mais agravante. Aí mostra que a região norte foi o caso com 23% de pessoas que passaram a ter dificuldades com insegurança alimentar. Quanto às moradias, também não existe no Brasil muitas habitações que não atendem às 5 funções principais: ter instalações adequadas para a preparação de alimentos, servir de convívio familiar, social de lazer, permitir a higiene corporal, ser um lugar que possa ter repouso e constituir abrigo contra o tempo, sol, chuva, frio, etc. E aí, em relação aos desafios da moradia, eu queria dar ênfase apenas às habitações precárias, que é uma preocupação, além daqueles que não têm, ainda tem aqueles que têm habitação precária. Então vejamos aí nessa estatística. Em 2004 havia 1,5 milhões de pessoas nessa condição, em 2017 963.000,4 e em 2019 874.000,1. Então quer dizer que aí essas condições precárias vai desde situações em morro, situações à margem do rio, que torna essas moradias precárias com risco de vida, inclusive em função da sua moradia. E aí o saneamento básico, temos aí o percentual da população urbana atendida pela rede de água, mostrando aí no primeiro mapa que a cor rosada mostra que equivale a 40% a 60% de pessoas que são atendidos pela distribuição de água, mas mostra que isso tem um déficit, né? E enquanto que a cor azul mais escura representa 90% ou mais de pessoas que são atendidas por água. No segundo mapa, mostra as pessoas que têm o atendimento de coleta de esgoto. Já no caso da cor marrom, mostra que menos de 10% da população tem esse atendimento. Então é um agravante no caso desse mapa aí. Então aí é uma demonstração de como é que é a questão do abastecimento de água, coleta de esgoto, limpeza pública do lixo, etc. E aí vamos entrar então no nosso exercitando, analisando a tabela ao lado a respeito da taxa de mortalidade infantil no período de 1940 a 2017, conclui-se que, letra A, houve aumento nos índices de mortalidade infantil. Letra B, os valores ficaram estáveis, nada mudou. Letra C, houve oscilação para cima e para baixo entre os períodos.
E letra D, houve decréscimo indicando uma queda na mortalidade infantil. E aí, fez a sua escolha? Se você disse que a resposta certa é a letra D, está certo, meus parabéns! E em segundo, no Brasil, 48% da população não possui sistema de coleta de esgoto. Isso impacta em diversos índices relacionados à saúde pública e é uma marca da desigualdade na sociedade brasileira. Pode-se afirmar que, letra A, os impactos na saúde causados pela ausência de coleta de esgoto afetam a população mais rica e a mais pobre da mesma maneira. Letra B. As populações dos grandes centros urbanos sofrem igualmente com a falta de coleta de esgoto. Letra C. Menos 20% da população do Piauí possui serviço de coleta de esgoto. Letra D. Na região sudeste, mais de 60% da população possui serviço de coleta de esgoto. Essa resposta aí você tem que fazer um cancelamento daquelas que você vê que não tem muito a ver. E verificando que nas regiões mais pobres você consegue ter geralmente os serviços de maneira mais precária. Com base nisso, qual foi a resposta que você fez a escolha? Se você disse que a resposta certa é a letra C, tá certo. Menos de 20% da população do Piauí possui serviço de coleta de esgoto. Então era a única alternativa que tinha a ver com uma região, tanto a região Nordeste como a região Norte, apresentam deficiências nos serviços públicos. Então, se você quiser assistir esta aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!